Olá, gente, muito boa noite. Que alegria poder começar mais este A Mídia e a Bíblia, um programa que tem como meta relacionar a Bíblia Sagrada com os assuntos que estão na mídia do nosso tempo, dos nossos dias. A Mídia e a Bíblia vai sendo colocado no ar toda segunda-feira à noite pela Netfé TV. Eu estou dirigindo esse programa diretamente aqui da cidade de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, interagindo com gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. A Netfé TV é uma plataforma virtual que traz programas de elevado nível moral e espiritual para sua edificação. Eu quero sugerir que você seja assinante da Netfé TV. Para isso é muito simples, basta você digitar no seu browser netfé.tv.com.br e você vai assim ter acesso a todo o conteúdo da Netfé TV. Tenho certeza que você e sua família serão muito abençoados. A Mídia e a Bíblia de hoje traz uma pessoa muito especial para a gente conversar sobre um tema muito especial. Quero chamar aqui o meu amigo pastor Vladimir Castro. Ele é pastor da igreja Atos 2, na cidade de Maricá, na região litorânea do estado do Rio de Janeiro. Eu posso dizer o seguinte, uma das cidades mais lindas, uma das regiões mais lindas e uma das igrejas mais lindas que eu já conheci. Só não posso dizer que é um dos pastores mais lindos, mas ele assim é um dos pastores mais lindos também. Tudo bem, pastor Vladimir? Graça e paz. Que bom receber você aqui na Mídia e a Bíblia. Graça e paz, pastor Lécio. Que alegria. Olha, eu estou muito feliz, não só por estar na cidade mais linda, na igreja mais linda, estar no hall dos pastores que o Senhor considera mais lindos, mas também estar com o pastor mais lindo da Flórida, aí de Orlando. Quero dizer da minha alegria, do meu privilégio. Eu estou muito feliz e eu fico agradecendo a Deus a sua amizade, o seu ministério, a sua referência, a sua liderança, e ver que o tempo passa e a sua capacidade de adequação e inovação, ou seja, a sensação de que Deus te deu um ministério não apenas de relevância internacional, mas de inovação espiritual, de maneira que o senhor está sempre na frente, né? E é muito legal, eu fiquei muito feliz em conhecer essa plataforma da Netfé, né? E quero estar junto com vocês aí nesse tema tão desafiador, né? Mas eu tenho certeza que vai ser algo tremendo de Deus para todo mundo que vai estar conosco aqui. Hoje a gente vai conversar sobre a igreja e vai conversar de um modo especial sobre a realidade pós-pandemia, sabe? Os desafios da igreja hoje encarando a pós-pandemia. Sem dúvida alguma, a gente pode se referir ao tempo que estamos vivendo como pós-pandemia, porque ainda que ainda ela não tenha sido declarada definitivamente superada pelas autoridades, a gente percebe que nós já estamos vivendo um tempo completamente diferente daquele que marcou a nossa história nos 2 últimos anos, de 2019 e 2020, parte de 2019, 2020 e 2021. Agora, nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo de rescaldo, um tempo de ressignificação de tudo, de redefinições, de reavaliação dos paradigmas, um tempo que a gente não sabe ainda com muita segurança como é e como as coisas vão se firmar nele. Por isso, a gente usa a palavra desafio. Os desafios da igreja hoje, especialmente na interpretação, pastor Vladimir, disso que nós chamamos de pós-pandemia. A gente pode começar o nosso bate-papo, pastor? Eu posso iniciar pedindo a você a gentileza de listar para nós 5 palavras que, na sua concepção, definem bem, né, ajudam a definir bem o que foi a pandemia
na igreja? Se você tivesse que usar aí 5 palavras para dizer, olha, o tempo de pandemia foi marcado, aí você diga aí 5 palavras e a gente vai conversar um pouco sobre elas para a gente entrar de cabeça no pós-pandemia. Então, pastor Lécio, eu acho que o tempo, né, a pandemia significou para nós um tempo de profunda reflexão. Eu acho que esse é o primeiro desafio que a gente vai ter que pensar e falar, tendo oportunidade, que é a questão do discernimento, no sentido da gente discernir o que de fato a gente viveu. Segundo lugar, eu penso que a pandemia trouxe o desafio da relevância, né? A igreja se reposicionou diante de tudo aquilo que passou agora a ser uma nova forma de vida. Eu entendo que a pandemia trouxe não apenas, ela não é uma característica de uma nova década, mas em minha visão, em minha leitura, ela é uma nova era. Não apenas uma nova forma de ser igreja, mas uma nova forma de viver a vida. O terceiro ponto que eu percebo é o desafio da seletividade. A pandemia trouxe para a gente uma nova, uma abertura para a realidade digital, que a gente passou a ter muita gente falando a mesma coisa, e o maior desafio que a gente tem agora é saber quem ouvir. Se antes nós tínhamos o desafio da fonte, de onde encontrar informação, de onde pesquisar determinado assunto, hoje nós temos informação em excesso. Mas que informação ouvir? Quem ouvir? Né? Qual é a sua referência? Então, eu acho que esse é um desafio chamado seletividade. E um outro desafio que eu também percebi aqui é o desafio da permanência. Eu tenho percebido que a igreja, de uma forma geral, ela precisa olhar o todo sem perder o foco. Ela precisa entender o mundo que ela vive sem esquecer quem ela é e a razão dela ser igreja. Então, eu vejo que a gente precisa permanecer em pontos vitais, por exemplo, permanecer nos princípios, permanecer na fé, permanecer na palavra, permanecer na família, permanecer na igreja. Ou seja, esse tempo de volatilidade, de coisas muito volúveis, de muitas mudanças, de muitas atualizações, trouxe a ideia de que o homem em constante mutação precisa abrir mão dos absolutos para que ele continue relevante dentro de uma sociedade em constante mudança. Então, em minha visão, eu entendo que é muito importante a gente, enquanto igreja, entender aquilo que muda e aquilo que permanece, né? E eu acho que esse último ponto aqui eu dividiria nessas 4 verdades absolutas, né? A permanência nos princípios de Deus, princípios bíblicos, a permanência na fé cristã, a permanência na família como núcleo fundamental de transformação social e de estabelecimento de valor, e a permanência na sua comunidade de fé, a igreja como um lugar seguro numa sociedade. Então, eu entendo que esses, de uma maneira geral, bastante introdutória, sejam os primeiros desafios a gente olhar para esse tempo. A pandemia trouxe essas coisas todas, jogou a igreja de um lado para o outro, pegou algumas igrejas desprevenidas, outras já um pouco preparadas, enfim, foi marcada também por muita surpresa, muita tentativa, e nós vimos aí de um lado e de outro as igrejas tentando. Então você encontrava um pastor e perguntava: como está lá a pandemia? Estou tentando isso, estou tentando aquilo, estou experimentando isso, estou experimentando aquilo. E a igreja começou a fazer, pastor Vladimir, o que ela deveria fazer o tempo todo, mas parou de fazer, que é experimentar coisas diferentes. A pandemia forçou a igreja a fazer experiências, a testar, a arriscar, a colocar ideias fora do papel, a se atrever a dizer: vamos ver se isso vai dar certo, vamos tentar para ver se isso funciona.
afora a questão da direção espiritual, que, ao meu ver, não sei se você concorda, ela foi amadurecida no tempo de pandemia, porque a igreja parou de olhar para Deus como aquele que dita ipsis literis tudo o que ela precisa fazer e passou a olhar para Deus como aquele que abençoa tudo o que ela fizer, desde que ela faça dentro dos princípios e valores da sua palavra. Então a igreja começou a entender a sua humanidade, né? A sua natureza humana, e a entender que ela pode tentar, pode não dar certo, que ela pode errar e que isso não é pecado, isso não é problema. Se você tentar fazer desse jeito e não der certo, você aprendeu um jeito que não dá certo hoje e você vai tentar de outra maneira. A igreja antes da pandemia era a igreja que descobriu a fórmula e que não abria mão daquela fórmula e que tinha medo de triscar em qualquer coisa naquela fórmula, embora assistisse a camarote algumas igrejas que triscaram na fórmula e lograram êxito extraordinário. Igrejas que mexeram, por Sim. exemplo, no paradigma do domingo. A igreja pode ser também no sábado, na quinta, na sexta, na terça. A igreja mexeram no paradigma da liderança. A liderança não tem que ser só pastor e diáconos e líderes de departamento. A igreja tocou no paradigma aí da formação, da capacitação para o ministério, da releitura da sociedade. E aquelas que se atreveram a pensar fora da caixa estavam sendo vistas por aquelas que estavam sacralizando a forma de uma maneira muito crítica, muito adversa. A pandemia jogou tudo no chão e falou: para lá, vamos todo mundo tentar. Tanto aqueles que estavam dando muito certo, tem que tentar de novo, porque agora é outro tempo, outro contexto, quanto aquelas que estavam na fórmula, sacralizando a fórmula, amargando aí uma involução paulatina, e agora você tem que tentar tudo. Então nós tínhamos igrejas que nem fotografia tiravam dos cultos, nem fotos tiravam dos cultos, para igrejas que já transmitiam o culto online. E igrejas que saíram à caça, como é que transmite, que equipamento é necessário, né? Então foi um período de aprendizado. E de uma hora para outra você tinha igrejas aí nos mais recônditos lugares do país e dos países transmitindo seus cultos online. E um fenômeno começou a acontecer, Vladimir, é que os membros da nossa igreja começaram a poder ouvir os melhores pregadores do mundo, sem custo, sem sair de casa, sem ser série de conferência, sem ser congresso, sem ser evento especial. Então, os maiores biblistas do Brasil, como Hernandes Lopes, como Saião, enfim, tantos outros aí que a gente pode mencionar, os maiores biblistas começaram a ocupar o tempo de ensino bíblico na vida de muitas igrejas, de muitas famílias das igrejas que eram membros de uma igreja que estavam com culto online. Mas agora eu posso escolher que sermão eu quero assistir, que louvor eu quero curtir. Então, isso aí pegou todo mundo de um jeito que ou você se aprofunda, ou você pensa no conteúdo que você vai dar, ou você vai ser colocado de lado. Ou você cria e recria maneiras de interagir com o seu povo, de ter o feedback deles, de alcançá-los, ou você simplesmente vai perder o seu povo na corrida pela audiência que se tornou, né? Então foi um tempo assim, às vezes engraçado, às vezes assim de você dar gargalhada com coisas que estavam acontecendo e de repente um membro da igreja liga para você e fala: pastor, eu estava ouvindo ontem um pregador, e fala o nome do pregador, rapaz, lá de São Paulo, lá de Curitiba, lá de... Como é que você está? Como é que você está? Não, eu estava lá na internet, aí apareceu lá, eu comecei a ouvir, ele pregou sobre isso, aí gera dúvidas, né? Você tem que responder as dúvidas. Enfim, isso aí foi um negócio muito interessante. Quem soube observar o caldeirão que estava ali, cresceu muito. Porém, a pergunta agora é: e daí? Esse aprendizado todo, esse crescimento todo, está impactando de que maneira a sua igreja na pós-pandemia? Eu acho que é por aí, Vladimir, que a gente pode trilhar um pouco aí nessa nossa
conversa de hoje, né? Então, pastor, é um tema fantástico, né? É uma análise quase que sociológica, né? Não apenas eclesiológica, mas quase sociológica. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando diante de tudo, por exemplo, por que é que eu preciso da minha igreja? Em que lugar ou qual é o lugar da minha igreja na minha vida? Porque se eu precisava de um pastor, eu tenho um pastor 24 horas na internet para orar por mim, para me dar uma palavra, para me encorajar, né? Se eu precisava de uma mensagem poderosa, eu tenho 24 horas na internet, os melhores, como o pastor falou. Você tem lá o portfólio dos melhores pregadores do Brasil e do mundo. Louvor, né? Eu conecto a televisão, eu ponho na televisão lá, eu tenho um painel maravilhoso. Então, eu acho que a pandemia trouxe uma reflexão. O que é ser de fato igreja? O que torna a igreja insubstituível? O que torna a igreja essa comunidade de fé poderosa, com uma experiência de vida que o tempo passa e ainda assim ela permanece relevante, apesar de todas as coisas, de todas as mudanças, de todas as tendências, de todas as realidades, não importa a forma como elas se manifestem. Eu percebo que a igreja, de uma forma geral, ela sempre ela está migrando de uma comunidade reativa para uma comunidade proativa, né? Que toma as iniciativas apesar ou a partir do tempo em que está vivendo. Eu vejo que o pós-guerra trouxe uma nova realidade social e trouxe um novo tipo de igreja. O pós-Guerra Fria, né, vamos pensar assim, a derrubada do Muro de Berlim e uma nova composição da Europa, uma nova geopolítica, trouxe também uma época de mudanças. Então, a igreja sempre reage ao tempo social e com a pandemia não é diferente. Então, eu vejo que uma das coisas interessantes, por exemplo, é que agora é um tema polêmico, né? Talvez não dê para a gente abordar ele aqui. A Lagoinha lá do pastor André Valadão abriu dentro do metaverso uma igreja, né? E aí a discussão é possível ser igreja dentro do metaverso ou não? Né? É possível... Que ideia é essa? Esse evangelístico? Discipulado? Criatividade? O que se quer com isso? Mas uma das coisas que eu percebi a igreja não apenas está reagindo ao tempo, mas ela está começando a alinhar a sua cosmovisão a uma perspectiva escatológica. É claro que sempre que a gente passa por uma guerra, por um conflito, por uma situação de fragilidade humana, como foi a pandemia num nível mundial, a gente faz menção à volta de Cristo. Há um boom escatológico, todo mundo começa a entender que, de fato, aquilo que a palavra diz a respeito do fim de todas as coisas, ou de uma realidade da volta de Cristo, ele se torna uma agenda muito comum na igreja. Então, a primeira coisa que eu percebo é assim, a pandemia trouxe para nós um novo sentido sobre ser igreja, que não é mais o culto, não é mais domingo, não é mais o clero, ainda que a gente biblicamente já tem esse discernimento, mas aquela coisa de depender só do pastor, ela também tirou da gente essa coisa de uma redoma, né? Eu digo que muitas vezes a gente está como aquela série do Under the Dome, né? A gente está protegido por uma redoma e ela expôs a igreja a uma realidade missional. Então, a igreja ela transicionou do missionário para o missional, para uma cultura de vida onde o reino de Deus precisa chegar aonde eu estou. Eu não preciso deixar de ser um jornalista para ser um missionário. Eu não preciso deixar de ser um mecânico para ser um missionário, um enfermeiro. O lugar onde eu estou se torna o meu campo missionário. Era aquilo que, de alguma forma, alguns anos atrás, se falava do autóctone, né? Daquele missionário da própria terra. Mas, além disso, construir
pessoas missionais que entenderam que fazer missões não é apenas um chamado específico para o missionário, mas ter um caráter e um coração missional é um chamamento de Deus. O ID é para toda a igreja, não é para aqueles chamados para a obra missionária. O ID é para todo aquele que um dia se converteu. Então, na minha visão, a igreja ela reencontrou o sentido de ser igreja e um lugar de relevância. Segundo, ela deixou apenas de ser uma igreja reativa para se tornar uma igreja proativa. Terceiro, deixou de ser uma igreja missionária para ser uma igreja missional. Aqui, por exemplo, a gente já tinha uma cultura de transmissão online, mas uma coisa é você transmitir um culto que você faz para as pessoas presentes no culto. E você transmite como uma partida de futebol. Eles estão ali jogando, preocupados com eles. E, não com, né? E agora o culto se tornou uma comunicação digital. Existe uma igreja do tamanho da igreja que está fora da igreja. E essa igreja, ela continua desejando Deus. Ela continua ansiando por Deus. No entanto, ela teve algum problema na comunidade local que o afastou da comunhão. Então, em muitas igrejas, eu percebi que eles não apenas faziam transmissão online, mas criaram uma cultura digital para se comunicar com as pessoas que usaram a realidade virtual como a sua primeira realidade, não como uma realidade de apoio. Por exemplo, pastor, se você parar para pensar, a pessoa que vai na internet à procura de uma igreja, ou à procura de uma mensagem, à procura de um culto, você vai perceber que alguns elementos que fazem sentido no culto presencial não fazem sentido no culto. Perfeitamente. Por exemplo, quem tá assistindo o culto, qual a relevância, por exemplo, de assistir à apresentação dos visitantes da igreja? Zero. Anúncio. Qual a relevância? Os anúncios? Zero. Qual a relevância dele assistir, por exemplo, uma apresentação de crianças? Zero. Um batismo? Zero. E até mesmo, pastor, a série de mensagens, a pregação, os pregadores hoje que pregam pensando em quem está em casa, a temática deles não é apenas a congregação local, mas eles começaram a entender... Mas veja só, mas a pregação é um item que interessa para quem está buscando um culto online. Mas perfeito. De qualquer maneira, mas não é a mesma pregação. Não pode ser uma pregação de 50 minutos, de 40 minutos. Tem que ser uma pregação menor, mais objetiva e mais focada em quem está assistindo. Então muda tudo. Quando a gente começou na pandemia a gravar aulas, nós tínhamos um seminário de liderança aqui na igreja de 2 anos de duração, a formação do seminário. E a gente, no começo da pandemia, a gente parou as aulas presenciais e começamos a gravar as aulas e transmitir as aulas. Com o passar do tempo, a gente percebeu que a aula online ela precisava ter um tempo, uma didática, uma dinâmica diferente do que a aula presencial. Então, a gente deixou de dar aulas de 40 minutos, 50 minutos, para dar aulas de 15 minutos e construir uma relação com o estudo, com leitura em anexo, com o PDF que a gente colocava. Ou seja, a gente percebeu que a forma de se comunicar precisava mudar. E é isso que o senhor está falando, a questão toda da gente... O próprio período de quem está ouvindo? Cântico, o próprio período de cântico, de louvor, veja bem, a pessoa está procurando um culto, está lá, aí vem lá uma banda cantando. Uma música, por exemplo, da Hillsong, né? Por exemplo, está cantando lá. Se essa banda, pastor, não estiver fazendo um exímio trabalho, se a qualidade de som, a qualidade de afinação, de harmonia não for de altíssimo nível,
a pessoa não tem interesse, porque ela vai lá no YouTube, sintoniza na Hillsong e ouve a Hillsong. E ouve a música por quem a faz bem feito. Aí a gente vai chegando à conclusão, pastor, por mais desafiadora que seja esta afirmação, que possivelmente, as únicas coisas que interessem para quem busca religiosidade online seja a pregação no formato correto e a informação sobre a chance real de interação. Então a pessoa está lá, ela quer ouvir a palavra, então ela ouve a palavra. Aquela palavra, ela vai buscar ali toda hora se o conteúdo dela valer a pena. Se o conteúdo dela conectar essa pessoa, pegar essa pessoa, ela vai voltar ali toda vez para ouvir de novo a palavra. E se a igreja que está patrocinando a transmissão daquela palavra mantém algum canal de interação que vale a pena, que a pessoa possa interagir, se conectar naquele momento. Por exemplo, se ela está ligada a uma obra humanitária, que a pessoa pode entrar no link e dizer, eu quero ajudar essa obra. Se ela está ligada, por exemplo, a um formato de pequenos grupos online, que ela possa, olha, eu quero me inscrever aí, participar desse pequeno grupo. Aí isso interessa. Agora, o resto que interessa muito no presencial, digo mais, comunidade que é local, fundamental para o presencial, não interessa. Só que você não pode escolher. Eu e você, como pastores, não podemos escolher. Nós temos que fazer o culto que seja relevante no presencial. E aí tem a chave, pastor Vladimir, não sei se você vai concordar. A chave não é transmitir o culto, mas sim produzir o culto online, o culto virtual. Perfeito. Você realiza eu acho que é uma culto... diferença. Há uma diferença grande entre transmissão, que é o que a gente faz, ou faz, né, o que alguns já faziam, e ser uma igreja digital. Esse é o grande desafio para que a gente possa exatamente alcançar as pessoas que querem se conectar com a religiosidade antes de se conectar com a igreja. Porque muitos pastores fazem a conexão muito bem entre a pessoa e a igreja. Mas quem está na internet está procurando Deus antes de procurar uma igreja. Então, a procura de uma igreja sempre vai ser subsequente à necessidade de encontrar Deus. As pessoas estão em busca de uma palavra, de uma direção, de uma orientação espiritual que as leve para o sentido da vida. Porque uma das coisas que a pandemia fez é qual é o sentido da vida? Por que pessoas tão boas morreram de uma maneira assim tão rápida? Né? Nós perdemos um irmão em nossa igreja que em um domingo ele abraçou minha esposa e disse, não, pastora, fica tranquila que isso aqui não vai me alcançar, eu tenho fé, eu sou um homem de fé. E 8 dias depois, estavam sepultando ele. Qual é a resposta que a família vai encontrar em Deus? Então, a pandemia trouxe muita gente. Nós fizemos um trabalho, por exemplo, que não fazíamos de capelania dentro dos hospitais. A gente sempre pensou no paciente, em quem está no leito, internado, e que precisa de amparo, de apoio, de encorajamento, de oração. Mas a pandemia trouxe um olhar extremamente pontual para os profissionais da saúde, que estavam lidando diariamente com a morte, e mesmo que fossem homens e mulheres experientes, não tinham uma vivência tão grande, uma convivência com a morte diariamente, de no mesmo dia lidar com 8, 10, 12 pessoas, pacientes que morriam no mesmo ambiente. Esses profissionais, eu fui procurado, por exemplo, pelo setor de psicologia do maior hospital de Maricá. Pastor, cria para nós um projeto,
uma, um meio para você ministrar aos profissionais de psicologia, porque nós não estamos sabendo o que falar para as famílias daqueles que perderam parentes na pandemia. Então, a igreja, ela sofreu um reposicionamento que trouxe para ela uma certificação de uma realidade onde ela é imprescindível para que a estrutura social não se perca, para que a vida das pessoas que ainda assim, que não sejam cristãs como nós, professamos a fé cristã, a fé comunitária, a vida devocional, o compromisso com a igreja, de sustento da igreja, mesmo pessoas que não tenham nada a ver com nenhuma ligação a uma igreja ou a uma comunidade de fé, elas começaram a olhar para Deus de uma forma diferente. Porque viram muito proximamente a finitude da vida, a impotência humana, o conhecimento das ferramentas da academia, de uma forma geral, insuficiente para trazer as respostas. E no momento onde você chega num túnel que não vê a luz no fim do túnel, a única resposta é: só pode ser Deus. Eu preciso Então, isso aí, de alguém. então, isso aí salienta a importância da ação da igreja nos momentos de calamidade, né? Nos momentos de crise social. Mas, voltando à questão da operação da igreja, quer dizer, o modo como a igreja operava antes da pandemia sofreu impacto durante a pandemia e agora a igreja precisa operar de uma maneira diferente. Hoje, a igreja tem um contingente presencial que, pelo andar da carruagem, cresce a cada fim de semana, e tem um contingente que descobriu a existência da igreja virtual ou que precisou da igreja virtual durante a pandemia e continua fiel. Então, ao mesmo tempo, você tem que ter um programa presencial relevante e um programa virtual relevante. Mas a ideia de migração automática ou transmissão a seco, isso me parece que foi, digamos assim, condenado. O que vai alcançar a comunidade virtual não é a transmissão do seu conteúdo presencial, mas a produção de um conteúdo para alcançar o virtual. Isso aí, pastor, a maioria das igrejas que se equipou durante a pandemia está tecnologicamente aparelhada para fazer. Ela só não faz porque ainda não enxergou a diferença entre transmissão e produção de conteúdo virtual, ou porque não tem pessoas qualificadas para dirigir esse processo dentro da igreja. Então, por exemplo, a nossa igreja mantém um culto de 40 minutos, que se constitui uma introdução, uma mensagem, uma palavra no final de conexão e o encerramento. Só isso. A procura a esse conteúdo é infinitamente maior do que a procura pela transmissão do culto, em qualquer momento da história. Por quê? Perfeito. Porque é um conteúdo produzido para o ambiente quem tem casa. virtual. Conteúdo virtual, de quem está em casa. Então, agora, ao mesmo tempo, a igreja não pode, eu acho que isso é um equívoco, se auto-intitular igreja online ou igreja virtual. Porque ela não é isso. Ela é igreja. E que, como igreja, ela tem uma estrada presencial, uma estrada online, que é a novidade do nosso tempo. A criação dessa avenida. Como nasce agora a terceira avenida, que você mencionou agora, que é a realidade que é virtual mais profunda, que é o metaverso. Então, são estradas. Né? São estradas. Eu acho que assim, o virtual, se a igreja escolher uma, a tecnologia. Feita, sim, exatamente isso. Ou seja,
a discussão não é mudar a igreja, mas entender a forma de se comunicar o evangelho, né? A experiência missionária, ela de alguma maneira fazia isso de forma diferente, rudimentar, né? Onde você tinha que em determinados lugares comunicar o evangelho de uma forma diferente, de acordo com aquela cultura, de acordo com aquele comportamento, de acordo com aquela localidade. Então você já fazia isso de uma forma rudimentar, com pioneiros, com missionários, né? A internet, a vida digital, ela é considerada pela sociologia como um continente à parte. O número de pessoas que tem internet hoje é equivalente ao número de um continente. Então, no estudo sociológico da internet, eles consideram a internet um outro continente que tem uma linguagem própria, que tem uma cultura própria, assim como a Europa tem uma cultura própria, a América Latina tem uma cultura própria, a Oceania. Então, eles entendem que a internet tem uma cultura. E isso tem feito com que a igreja possa estar apenas tateando dentre a enormidade de possibilidades para a comunicação via internet. Agora, uma coisa interessante, pastor, que... Por exemplo, só para concluir aqui. Pois não, pastor, pode concluir, sim. Então, só para fechar esse raciocínio aqui rapidinho, a ideia, por exemplo, de as grandes locadoras acabaram, né? Veio a Netflix e outros ambientes de filme por assinatura, enfim. E as grandes locadoras acabaram, a Blockbuster e outras que eram fantásticas acabaram. Mas por que o cinema não acabou? Por que o cinema ainda é concorrido? Eu estive no cinema com a minha família agora, fim de semana passado, e você tem aquela experiência. Porque nada substitui a experiência. Então, em minha visão, a igreja ela precisa entender essas duas realidades. A mudança de dentro para fora é a mudança da comunicação. E a mudança de fora para dentro é a mudança do comportamento. Eu entendo que mesmo os cultos presenciais, que são concorridos, precisam mudar. Precisam se adequar aos contextos da nova sociedade, desse novo tempo, em relação a tempo de culto, em relação à liturgia de culto, em relação às mensagens de culto, em relação à distribuição das informações no culto, como fazê-lo de forma mais dinâmica para comunicar com quem está dentro. E como comunicar com quem está fora, né? Que é essa outra linguagem. Então, a minha percepção é que a experiência de culto presencial, ela só pode ser, em minha visão, e aqui é uma palavra muito, muito embrionária, ela só vai acabar se houver perseguição. Acabar, que eu digo no sentido da celebração de culto público, né? Num caso de crise, conflito, de guerra, perseguição, porque nada substitui a experiência presencial, a comunhão dos irmãos, a presença da glória do Deus que se manifesta no corpo e através das relações com o corpo. Então, a igreja precisa ter essa preocupação de nutrir e se comunicar com quem está dentro e nutrir e se comunicar com quem está fora. Aqui é a comunidade da fé. Aqui é a comunicação dos princípios da fé, que em algum momento vai trazer para essa mesma comunidade ou em algum momento vai levá-lo para uma outra comunidade. Mas o meio que ele recebeu a mensagem foi o virtual, foi aquela igreja que ele pensou, como eu vou comunicar o evangelho? Pastor Ademir, veja só. Vou te dar alguns parâmetros. O doutor Gardner, da Universidade de Harvard, tempo atrás, ele estabeleceu a teoria das inteligências múltiplas. Nessa teoria, ele elaborou 7, agora aumentou para 8 inteligências. Ou seja, o que é uma inteligência? É um modo pelo qual uma pessoa responde aos estímulos de aprendizagem.
então ao estilo intrapessoal, que é aquela pessoa que aprende sozinha. Ela não gosta de trabalho em grupo, ela não gosta de interação. Ela gosta de ficar no canto dela e é ali que ela produz mais. Uma outra é a interpessoal. É aquela pessoa que só trabalha, que só rende em grupo, só rende na interatividade. Então são 8 inteligências. A igreja ignorou isso completamente. Então hoje o quadro começa a se formar. Os intrapessoais 1000 vezes preferem o conteúdo virtual. 1000 vezes. Porque ele está em casa sozinho. Ele está recebendo, ele reage, ele dizima, ele contribui, ele interage sozinho. Os interpessoais põem máscara, vertical, horizontal, chapéu, luva, enche de álcool gel, mas ele tem que ir para o meio do povo, porque ele é intrapessoal, interpessoal. Então, veja só, o que está acontecendo hoje é que as igrejas que não tiveram essa percepção das inteligências múltiplas, elas estão sendo forçadas a agir no universo de inteligências múltiplas e a perceber que a sua missão é alcançar as pessoas. E para alcançar as pessoas, você precisa contemplá-las em suas inteligências. Não é? Não adianta ser diferente. Você não vai levar um intrapessoal para uma viagem missionária. Não. O intrapessoal vai sustentar financeiramente. Ele vai ajudar a produzir os posters. Ele vai ajudar a movimentar as redes sociais. Quem vão ser os interpessoais. E assim, cada estilo diferente que o Gardner desenvolveu na sua teoria. Então, veja bem, a igreja começa a entender hoje algumas avenidas. O que estamos fazendo hoje aqui, Vladimir? Eu estou em Orlando, na Flórida, você está em Maricá, no Rio de Janeiro. E nós estamos juntos, fazendo uma live. Esse recurso que nós estamos usando aqui sempre esteve disponível antes da pandemia, mas nós não usávamos. Porque na nossa mente, o paradigma era o único jeito de eu bater um papo com o pastor Lécio para o povo ouvir, eu pagar a passagem dele, trazer aqui para Maricá, ou ele pagar minha passagem, levar para Orlando. Não é verdade. Hoje, a gente pode reunir 3, 4, 5, 10 pessoas. Eu reuni aí recentemente 15, 20 líderes, toda semana, cada um participando, debatendo, e 5.000 pessoas interagindo no chat e assistindo. Então a igreja precisa entender que ela não tem que escolher, ela tem que identificar as avenidas e ir entrando por elas. A questão do metaverso que você mencionou é uma coisa muito simples, mas não é para a minha geração de 58 anos de idade. É para a geração nova. Essa galera que já nasceu com o joystick na mão, que já nasceu se comunicando virtualmente. Para essa turma eu tenho que dar estrutura, eu tenho que dar equipamento, eu tenho que dar suporte para eles fazerem a coisa, para alcançar quem está lá. Porque quem está lá é gente dessa geração. Eu posso ir lá pregar no metaverso, você pode ir lá e falar, mas quem vai alcançar essa nova geração é a nova geração, que é uma avenida, que é uma linguagem diferente, um jeito diferente de entender a comunidade, porque é uma comunidade. É um jeito diferente de entender aquela comunidade, de interagir com ela, dentro da realidade dela, para alcançá-la, porque atrás de cada avatar, esse é o ponto. Jesus não morreu na cruz para salvar avatares, mas atrás de cada avatar está uma pessoa pela qual Jesus morreu na cruz. Esse é o ponto. E é essa pessoa que está representada no metaverso por um avatar, essa é a pessoa que tem que ser alcançada. Perfeitamente. Então, agora essa linguagem, isso. Agora, essa linguagem, Vladimir, esse como alcançar, é uma linguagem específica que a nova geração já
tem incorporada na mente dela. Não é mistério para a nova geração, não é novidade para a nova geração. Como na pandemia, nada era novidade para a nova geração. A nova geração nadou de braçada, sabia fazer aquilo tudo, colocar online, fazer live. Eu reuni a galera jovem da igreja, colocando tudo no ar, porque eles sabiam já fazer. Então, veja só, o que nós temos que fazer agora, na pós-pandemia, é identificar as estradas, as avenidas. E o metaverso é uma delas. E a realidade virtual é uma delas. E o culto presencial é uma delas. E nós temos que operar em todas essas comunidades. Elas não competem entre si, elas são avenidas diferentes e em cada avenida há pessoas para serem alcançadas. Agora, além da igreja, tem alguém de olho nessas avenidas, que é Satanás. E ele joga pesado. Ele joga pesado. Então você vê, até a igreja descobrir a bênção da internet, o diabo já usava a internet como maldição há muito tempo. Há muito tempo. Até a igreja entender hoje. Eu acho que esse, talvez, pastor, eu acho que essa talvez seja a grande, na minha leitura, a grande mudança da igreja. A igreja está se abrindo para uma autocrítica que ela resistia até algum tempo. Em se deixar de ser uma igreja reativa e se tornar uma igreja proativa. Eu me lembro que o Davi Lago, ele estava lançando um livro, o Davi Lago disse o seguinte, no programa do Bial, se não me engano, o Davi Lago disse assim: nós somos a maioria e nos comportamos como a minoria. A gente grita muito, a gente fala muito, a gente aponta muito, e a gente propõe pouco e produz pouco. Então, a igreja, de uma maneira geral, vamos pensar a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, de uma forma geral, ela sempre respondeu a uma intervenção da sociedade. Anualmente, o Porta dos Fundos fazem um especial de Natal criticando o Evangelho, criticando a Jesus, criticando a fé de forma debochada, e muitas vezes ácida e pejorativa em excesso. E todo fim de ano as pessoas gravam vídeos criticando, apontando e dizendo, mas ninguém pensou em fazer algo. Cara, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer um filme, vamos fazer um musical, vamos fazer um negócio, né? E aí, ao longo do tempo, você começa a perceber que essas produções começaram a acontecer. Né? Nós tivemos aqui a Rua Azusa, que foi um especial extraordinário, né? Tivemos The Chosen, que é um aplicativo que conta a história dos evangelhos, né? De maneira belíssima, uma produção maravilhosa. Então, a minha percepção agora também com a Lagoinha entrando no metaverso é que não apenas a gente acordou, mas a gente está começando a inovar. Porque até a televisão ser descoberta como meio de propagação do evangelho, a televisão era do diabo. Até a política ser descoberta como uma das áreas de influência da sociedade, a gente não discutia política na igreja, não se falava sobre política na igreja, né? Aquela máxima, né? Futebol, política e religião, ninguém discute. Então, a igreja foi acreditando em mitos. Eu me lembro que você tem um livro, O que a Bíblia diz do que todo mundo diz. Mais ou menos isso. Um livro que o pastor escreveu para desmistificar as máximas populares, as crendices populares que se tornaram verdades como se fossem princípios bíblicos, como se estivessem na Bíblia. E isso, Vladimir, de uma maneira geral... Veja só. O diabo usa o que a igreja deu para ele. A igreja disse, a política é do diabo. Ele pegou. A internet é do diabo. A televisão é do diabo. Pegou. Então, tudo aquilo que a igreja deu para ele, ele pegou. Porque ele não tem nada. Ele tem o que dão para ele. E a igreja deu para o diabo. Eu entendo que o grande paradigma agora é isso. A igreja acordou e falou assim, cara, não temos que esperar uma nova pandemia. Não temos que esperar
o metaverso explodir com várias outras empresas, sistemas e possibilidades. A gente tem que propor. Sabe? Nós temos, pastor, o mapa e o guia. Vladimir, cara, existem coisas estacionadas que a igreja insiste em não enxergar. Eu vou citar algumas só para você ter uma ideia, tá? As escolas e as universidades. As igrejas não enxergam. Se você olhar ao redor da sua igreja, você tem uma quantidade de escolas. Cada igreja está cercada de escolas. Aí eu pergunto, qual o nível de relacionamento, de interação, de cooperação entre as igrejas e as escolas? Qual o nível de interajuda? O que a escola precisa que a igreja tem para ajudar? O que a igreja precisa e que a escola tem? Alguma igreja, você tem notícia de alguma igreja que procurou uma escola para que os seus professores de escola bíblica aprendessem a ensinar melhor? Você tem notícia de alguma igreja que procurou uma universidade para ajudar ela a estruturar seu sistema de administração, de logística? Não. São mundos diferentes. Estão a poucos metros, às vezes, de distância, mas não se relacionam. O que a igreja está esperando para olhar seriamente para as universidades, para as escolas de todos os níveis, de todas as séries? O que a igreja está esperando? Esse é um exemplo. Aí, a formação. O que a igreja propôs, como a gente pensa em muitas igrejas que crescem, pensa assim, vamos formar um seminário. É muito comum, a igreja cresceu, se tornou relevante, logo ela quer ter um instituto bíblico para formar pastores, líderes. Por que ela não pensa assim, cara, vamos abrir uma faculdade de pedagogia e vamos ser a formadora dos professores da próxima geração? Sabe, por que ela não pensa assim? Por que ela não pensa assim? Vão ali na escola e vou propor lá ao diretor da escola, que já tem sala de aula, já tem toda a estrutura aqui, para a gente fazer a faculdade de teologia aqui na escola e ainda com a orientação pedagógica da escola, com a coordenação pedagógica da escola, e nós entramos com o conteúdo programático, com a seleção de professores, e a gente dá a mão para a escola. Porque o dia, Vladimir, que a escola tiver um problema, ela vai procurar a igreja. Como, por exemplo, eu fui procurado uma vez por uma escola, numa cidade que eu pastoreei no Brasil, que tinha uma adolescente presa no banheiro e não saía de jeito nenhum. Aí uma das colegas falou assim, chama aqui o meu pastor, que ele vai vir aqui, ela vai sair desse banheiro aí. Aqui é o seu pastor, e ligaram lá para a igreja. Pastor, pelo amor de Deus, vem aqui nos socorrer, a adolescente não abre, não sai do banheiro e tal. E lá vai eu lá com um grupo de irmãos da igreja para a escola, meu amigo, para orar pela menina, até que a menina sai do banheiro e se abre com o pastor. Ela estava grávida e estava numa crise, porque os pais iam saber, a escola ia saber, e ela teve um surto psicótico dentro da escola. Então, veja só, se há relacionamento... Vou te dar um outro exemplo, pastor. As empresas. As empresas. Quais são as empresas que existem na sua região? Quem são os donos? Quem são os gerentes? Você já foi lá? Já se apresentou para eles? Já dizer, olha, nós temos algo que te interessa, podemos orar por você e por sua família. E quando você tem alguma coisa na igreja que são universos. Posso dizer algo para o senhor que quem estiver assistindo a gente aqui, apesar de saber que nós nos conhecemos há muitos anos, pode ter absoluta certeza que nós não combinamos isso. Não falamos sobre isso. Claro. Mas o momento em que nós estamos vivendo aqui é esse momento. Desde 2019, eu tenho estudado, pastor, sobre as 7 esferas de influência na sociedade, em como nós podemos ser igreja fora das 4 paredes. E hoje nós temos, amanhã, por exemplo, eu estou indo para ver um projeto de uma escola, como a gente pode ser uma igreja relevante para as escolas. Nos reunimos semana passada. Agora fala para mim, Vladimir, você está no Rio de Janeiro. Quantas igrejas você conhece
que estão tendo esta visão de olhar para as escolas, para os jardins de infância, para as universidades, para as empresas, para as ONGs, e dizer assim: olha, nós podemos ser parceiros porque nós somos uma igreja, nós temos uma mensagem, nós temos princípios, nós temos valores, nós temos energia, nós queremos dar as mãos para a gente abençoar a nossa cidade, ao ponto de ganhar respeito. A Bíblia fala assim que a igreja caía na graça de todo o povo. O que é isso? Cair na graça, ser benquista, ser welcome, ser bem-vinda, ao ponto de os Pastorzão, projetos peraí pra mim. principais levarem em conta a igreja. Né? Pastor, Então isso é extraordinário. da parede. Pastor, olha que interessante, exatamente isso. Olha isso aqui. Nós recebemos, essa aqui foi a primeira comenda que nós Olha aí. recebemos. Olha que legal, pastor. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Foi a primeira comenda que nós recebemos, pastor. Sabe quem nos deu isso? Foi a associação, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Uau! A sociedade civil disse assim: esta é a primeira igreja na história de Maricá que pensou no deficiente. Não é num culto que tenha libras, mas é pensar acessibilidade, pensar em atividade, pensar em projetos que alcancem pessoas que não seriam alcançadas de uma forma natural no Evangelho, né? De uma forma em que todos são alcançados. Isso aqui nos trouxe sim, uma alegria, porque, pessoalmente, nós já havíamos recebido muitas outras moções, comendas, títulos, mas foi a primeira vez que a igreja caiu de maneira pontual, vamos dizer assim, reconhecida, caiu na graça da sociedade, do povo. Né? Então, isso mexeu muito com a gente. Isso é uma benção. E eu acho que é isso que eu estou falando. É isso é uma benção. Eu quero parabenizar a igreja. Mas veja só uma coisa, cara. Quantos nichos existem inexplorados pela igreja? Vou dizer para você, olha, a nossa igreja aqui tem um trabalho com autismo, com adultos autistas. Uau! Quando eu pastoreei em Cuiabá, nós tínhamos um trabalho seríssimo com surdos e mudos. Então, se você começa a olhar as minorias, começa a olhar as causas humanitárias, começa a olhar com respeito e honra as instituições que estão ao seu redor, entendeu? ONGs, escolas, universidades, gente que está fazendo coisa séria, coisa relevante para a sociedade, e você se torna parceiro. Olha, nós somos uma igreja. Nós temos uma mensagem espiritual que se conecta com a realidade, com o pé no chão. E nós queremos abençoar essa pessoa. E nós queremos que vocês nos ajudem e nós também queremos ajudar. Quando você é chamado no hospital para dar uma palavra para os médicos, para os psicólogos, isso aí é uma via de mão dupla, porque o hospital abençoa a cidade, você ajuda o hospital a abençoar a cidade. Quando a sociedade começa a enxergar a igreja como parte da sociedade e não como a parte da sociedade, aí, meu amigo, as coisas ganham volume. Só que a igreja não entra nessas avenidas. A igreja fica encastelada numa única avenida, exclusiva, hermeticamente fechada, e não interage. Pelo contrário, ela se nega, ela é convidada e se nega a interagir, por causa desses mitos, por causa desses fake news que ela tem acreditado ao longo dos tempos. A pandemia acabou com tudo isso. A pandemia jogou tudo isso no chão. E a pandemia falou assim, ó, tá zerado. Agora você tem a chance de se reconstruir, de se ressignificar, de se repensar o que você vai fazer surgir aqui. Por exemplo, Admir, cara, olha a importância gigante do templo na nossa visão de igreja. Olha a importância gigante que é um espaço físico com cadeiras e etc. para a nossa realidade como igreja. A pandemia deu uma ordem. Todo mundo em casa. O templo fechado.
o nosso maior símbolo social, o templo. Num golpe, Sim, perfeito. ele foi fechado. Acabou. E a igreja aprendeu que o templo não pode ocupar o lugar que ocupa. Agora, o templo pode ser também um centro social. O templo pode ser também um local de reuniões comunitárias. O templo pode ser um lugar de curso para abençoar a cidade. O templo pode ser ressignificado de diversas maneiras. Agora, por que eu sei disso? E o meu templo é usado 2, 3 vezes por semana, trancado os outros dias, numa subutilização daquilo que Deus nos deu. Se o meu tempo exige que o meu patrimônio seja disponibilizado, compartilhado para o bem da humanidade. Então, meu amigo, esse papo aqui dá pano para manga, meu amigo. Dá pano para manga. Tá bom demais. Dá para a gente conversar aqui até a parucia. Vladimir, olha, bom demais falar com você, tá? Bom demais. Queria que esse papo fosse presencial. Pastorzão, vamos marcar. Eu acho que nós estamos precisando marcar outra live daquelas. De 3 horas, talvez 4 horas. Vamos marcar antecipadamente. Vou botar assim, o tema é e a igreja caía na graça do povo. Vamos colocar isso. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar essa de uma vez. A igreja caindo na graça do povo para segunda-feira que vem. Meu Deus. Memorário, top, tá? fechado. A igreja caindo na graça do povo. Então, quem está acompanhando a gente aí, já fica convidado. Segunda-feira que vem, Netfé TV, a Mídia e a Bíblia, a igreja caindo na graça do povo, com o pastor Vladimir Castro, da igreja Atos 2, na cidade lindíssima de Maricá. Vladimir, um grande abraço, meu amigo. Um abraço para a família e para a igreja, tá? Bom falar com você. Bom demais da conta falar com você. Meu pastor, muito obrigado. Obrigado pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua... Meu Deus, você que está aí com a gente aqui na Netfé, quero pedir você compartilhe esse link, compartilhe esse momento, esse encontro, e mobilize pessoas para estarmos juntos aqui pela Netfé na próxima segunda-feira. E, eu quero dizer a você, não apenas na segunda, acompanhe o pastor Lécio, porque é um momento de instrução, é um momento de educação, é um momento de inspiração e é um momento de transformação. Não perca isso, viu? Pastor, um beijo no coração, muito obrigado. E segunda-feira que vem a gente está firme aqui com mais coisas, de coração 7h30 da noite. Mas, 7h30 a gente vai estar junto. Vamos dar o nosso Instagram aí para a Marcela colocar aí. Instagram do pastor Lécio, ela já sabe, @LécioDonas. Qual o seu Instagram, velho? Me diga aí para ela. O meu Instagram, eu vou pedir aqui, pastor, eu comecei um canal no YouTube chamado Pastor por extenso, né? Pastor Vladimir Castro. Quem puder seguir a gente lá no YouTube, vai abençoar. Então, YouTube, segundo, meu Instagram é @Pastor Vladimir Castro, com V. Então vamos devagar. YouTube, Pastor Vladimir Castro. Vai lá, isso, com assine V. o canal, toque no Instagram sininho. Isso. Instagram, deixa eu ver aqui que eu tenho 2 Instagram, eu vou deixar isso aqui, ó. O Instagram deixa o YouTube. Deixa o YouTube. Isso. Pastor Vladimir Castro. Então deixa só o YouTube. Coloca YouTube, aí. A turma migra lá pro Instagram. Exatamente. Coloca aí, Marcelo, por favor. Isso aí, ó. YouTube, Pastor Vladimir Castro. Vamos todo mundo assinar o canal, acionar o sininho para sermos notificados sempre que houver um conteúdo novo do pastor Vladimir no YouTube, tá bom? Siga lá, Vladimir. Meu Instagram, vocês sabem, né? Já está de cor aí, @LécioDonas. Está interessado em Bíblia, em ensino da Bíblia, siga a gente aí, já fica marcado. Segunda-feira que vem, 7h30 da noite, pela Netfé TV, a Igreja de Jesus Cristo vivenciando esse assunto importantíssimo que é a necessidade de cair na graça de todo o povo. Um grande abraço, Vladimir. Fique na paz. Um abraço, pastor. Tchau. Obrigado, Marcelo.